Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo agora uma gravação sobre sistemas operacionais com o objetivo dos alunos do sistema operacional de CEPTIC, Lauro de Freitas, e a gente vai falar sobre o sistema. Logo de início a gente vai tratar sobre definição de hardware, software, introdução de sistemas operacionais. Isso no teste 1. No teste 2, que é a prova, a gente vai tratar sobre o tipo de sistemas operacionais e os principais sistemas operacionais. E aí a gente já vem trazendo um conceito muito interessante, que é de software e de hardware, porque dentro desses ambientes a gente tem essa condição. O hardware é a parte física e o software é a parte lógica. E essa lógica ele vem dos sinais elétricos, e esses sinais elétricos vai funcionar todo o sistema. Hardware é a parte física. Então o sistema operacional ele opera no modo núcleo, e é de vital importância a gente saber disso, porque também a gente tem um modo usuário, e graças ao sistema operacional que a gente tem essa grande interface, qualquer pessoa pode usar. E dentro desse ambiente tem navegador internet, leitor de e-mail, reprodução de música, e isso tudo graças ao sistema operacional. Um dos grandes agentes foi Bill Gates, que trouxe esse tema. E aí a gente vai falar sobre as funções de um sistema operacional. 3 os principais, conforme o Tenenbaum. É gerenciar o uso de componentes, os hardware, de um computador, garantindo disponibilidade dele e também fazendo armazenamento correto de dados. Nesse item a gente traz esses componentes sobre garantindo a disponibilidade dele, ou seja, que ele esteja disponível para uso, e uma das coisas mais importantes é armazenar os dados corretamente. Quem nunca ficou triste quando perdeu dados do computador? Então cabe ao sistema operacional, das suas funções é essa. Segunda função é fornecer uma camada de abstração para utilização e desenvolvimento de outros softwares. Vale salientar que outros softwares também, ele vai ter que usar o sistema operacional para poder ele fazer suas interfaces com a máquina. E caso ele seja indisponível, aí fica difícil rodar outros softwares. Então comercialmente não é muito bom. Mas também cabe a ele fornecer uma interface de acessar o dispositivo com tecnologia distinta, como USB, IDE e outras tecnologias que vai fazer, e até as tecnologias futuras para fazer essa interface com a linguagem de máquina, com a máquina, e o sistema operacional com seus usuários. Então são esses 3 itens importantes para a gente observar e perceber. Logo, com um sistema operacional ele pode operar de 2 formas de interface de manipulação, como a gente faz por linha de programação, o texto, que é o shell, e o GUI, que é o Graphic User Interface, uma linguagem gráfica de interface muito difundida pelo Windows. O Windows ele trouxe esses sistemas. E aí a gente tratou na aula, e vale salientar, sobre porta lógica, porque o sistema operacional ele trabalha com a lógica para fazer liberação, armazenamento. E nós temos a lógica, a porta lógica AND, ou I também, ou também um sinal, um V de cabeça para baixo. Ele só vai deixar passar o sinal nele se as 2 entradas dele for uma estrada alta, ou seja, se a entrada for 1. Se a entrada for 1, ele deixa passar os sinais. Porém, se alguma das entradas for 0, ele não deixa passar o sinal. Nem em qualquer uma porta, ele não deixa. E também, caso venha as 2 portas lógicas com 0, ele não deixa passar o sinal. E uma das aplicações que a gente sempre falou na sala de aula e a gente trata é a linguagem. A gente vai dar no próximo exemplo, que é um sistema muito utilizado, um sistema embarcado, que ele é exclusivo para televisão. Daqui a pouco a gente vai tratar. E essa tabela verdade, se nós temos 2 entradas, de entradas baixa ou 0, a saída vai ser 0, que essa porta é uma porta AND. Se for uma só, ele não deixa passar. Se for a entrada A ou a entrada B, ele não deixa passar. Ele só vai deixar passar o sinal alto se as 2 entradas forem
alto. E é aí que traz essa lógica, essa magia dos sistemas operacionais, desse sistema elétrico dentro desse ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um controle remoto e uma tomada para ligar a televisão, se eu não tenho o contato, não fecho o contato do controle remoto da tomada, eu não vou ligar a televisão. Porém, se eu fecho o contato da tomada e, consequentemente, a tomada elétrica está no sistema e tem energia, então com essa operacionalização, consequentemente, eu fazendo esse aporte, apertando o controle remoto e também com a tomada ligada, simplesmente a televisão ela vai ligar logo. Se as duas entradas forem positivas, está positivo. Isso é um exemplo muito simples da porta AND. E agora a gente vai falar sobre outra porta também que a gente utiliza bastante, que é a porta O. Essa porta ela deixa passar um sinal alto ou um. Se qualquer uma das suas entradas tiver um valor alto, pode ser na entrada porta A, porta B, ele quer saber se na entrada dele tem valor alto, ele deixa passar. E se os dois forem, melhor ainda, ele deixa passar. Ele só não vai deixar passar se os dois valores forem zero. Ó, presta atenção. Vale salientar que essa porta ela tem, ó, ela é abaulada aqui. E a outra, se vocês perceberem, ela tem, essa aqui ela é reta, ó, ela é chanfrada aqui. Logo, de vital importância que o aluno ele perceba a simbologia para fazer o raciocínio. Beleza? Então temos aí essa porta lógica, O, e a porta AND, e ela não vai deixar passar se as duas for zero. Ó. Se forem zero, se for um ela deixa passar, tanto faz, se for as duas também, sinal alto. Um grande exemplo, isso é o seguinte, um aluno ou qualquer uma pessoa vai pegar um ônibus e ele está sem dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, mas porém o cartão dele tiver crédito, ele vai simplesmente, a catraca vai liberar e ele vai ser o sinal 1, sinal positivo, ou um ou outro, então ele vai ter essa oportunidade de verificar um sistema O. No sistema, anote, simplesmente ela vai fazer a inversão. Se for 1, ele vai trazer para 0, se for 0, ele vai fazer para 1. São muitos utilizados em sistemas embarcados em partida de sinais também. E uma das coisas que nós tratamos na aula é o Power Good, que é a aplicação de um sistema operacional na percepção de um aluno. Por exemplo, se a gente clica na porta e a gente dá entrada no comando e energiza um sistema, automaticamente a porta elétrica ele vai estar aí no sistema. O sistema ele vai checar as tensões da fonte. Se as tensões da fonte estiver tudo ok, e aí a fonte estiver boa, a liberação do sistema, que é uma porta AND, ou seja, se todo for positivo, teremos o grande percepção que é o Power Good, ou seja, o sistema está bom para operar, então libera para fazer as outras partes do computador como Power OK. Daí então, é um simples resumo, percebe-se que a gente trata sobre esses sistemas operacionais, sobre software, hardware, Power Good, lógica, e gradativamente ele vai se aprofundando nos sistemas operacionais. Vale salientar que é do curso técnico do CEPTIC, Lauro de Freitas. E uma das grandes novidades que a gente vai tratar é a atividade nossa, é resumir esse vídeo. Vocês vão resumir esse vídeo, o valor da atividade são 2 pontos. E a gente vai entregar na próxima aula, que a gente vai ter a grande inauguração e a gente vai entregar na próxima aula. De vital importância que a gente seja alunos consciente, aqui tem um arquivo, gente, pontos 20 pontos, depois eu corrijo aqui, 2 pontos, viu? E aí a gente vai tratar sobre esse sistema na próxima aula, outros sistemas, sempre voltando à linguagem de programação, sempre voltando às questões de eletrônica digital, sempre voltando à questão de hardware, de software, para a gente ter um aprofundamento melhor de nossas ações. Desde já, muito obrigado e aguardo vocês em aula. Tchau, tchau, saúde e paz. Valeu, tchau, tchau.